Hoje é um dia de reflexão, é um dia de desenho, é um dia de animação, é o dia de Hamlet Island. Eu sou o Andy e hoje nós vamos tratar de questões filosóficas com o nosso amiguinho Hamlet e o ratinho cozinheiro que fez o Masterchef total. Les jonquons, les opa, les chichons, les thés. Segundo Hamlet, existem 4 essências intelectuais dentro do filme Ratatouille. E apesar dele ter feito um vídeo completo para poder falar da essência do filme, talvez isso tenha escapado. E os detalhes até que me impressionaram. Eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Vamos lá? Fala rapaziada, hoje a gente vai dar uma olhada em uma teoria que eu inventei sobre Ratatouille enquanto eu tava produzindo o vídeo principal dessa obra. A questão é que eu olhei pra isso que eu pensei e acabei tendo a epifania de poder fazer outro vídeo dedicado a esse outro tema. Então, sem mais enrolação, vamos lá, a teoria dos 4 intelectos com Ratatouille. No filme nós somos apresentados a 4 personagens muito importantes para nossa análise. O primeiro dele é o Gusteau, um chefe de cozinha que aparentemente é muito virtuoso, era uma pessoa muito boa. Bom, na verdade não importa o que ele foi em vida pra nós, o que importa é o que o Remy acha que ele é. Pro Remy, o Gusteau é uma pessoa muito sábia, que tem os melhores conselhos e é o melhor chefe de cozinha que já existiu. O Remy... E pra gente, na verdade, ele é um jacan muito bem feito. Deseja ser como Gusteau, um chefe de cozinha justo, virtuoso, moral, ético e bom no que faz. O Remy, por si só, é um excelente chefe de cozinha. Ele é uma pessoa centrada que vai atrás do que quer e faz o possível para conseguir. E ele só consegue porque vive imaginando o Gusteau dando dicas para ele. Assim que ele se perde da família. Quando os laços são quebrados, ele se obriga a criar outros, a se importar com outras coisas. E é lá no restaurante que nós vemos o Linguini. O Linguini é uma parte mais humana, é um cara meio perdido que não é muito bom em muita coisa. Que ninguém... É a parte mais estabanada, retardada e ridícula, né? Espera que se torne nada e nem ele espera muita coisa de si. Podemos dizer que o Linguini é um ser humano comum, alguém que só tá ali e não sabe o que fazer. Ele é emocionado, ele se guia pelos prazeres momentâneos, ele vai atrás do que ele pode dar certo pra ele, do que pode colocar ele em vantagem em relação aos outros. Conhecido também como lixeiro da cozinha. Normalmente ele é temperamental e não consegue fazer as coisas sozinho, ele é como uma criança, sempre dependendo de algo ou alguém. Em contrapartida nós temos o Anton Ego, que eu diria ser o que nós concebemos por ego, ou seja, a parte de dentro de nós que é recheada de preconceitos e expectativas, e é justamente o que ele é, um homem velho cheio de expectativa que vive colocando pressão e destruindo carreiras com suas críticas ácidas. Pode-se dizer que ele é até amargo algumas vezes, principalmente a ser desafiado novamente pelo restaurante do Gusteau. Tá, mas agora que eu dei uma breve definição do que são essas 4 personagens, o que isso quer dizer? Bom, é por isso que eu tô aqui hoje. A minha teoria é que, na verdade, todos nós somos inicialmente como um Linguini. Temos uma parte sem rumo, uma parte que não sabe muito bem como fazer e nem o que fazer. A gente não tem muita expectativa sobre nós, nem grandes esperanças de um futuro melhor. Geralmente somos emocionados. Tudo que nos acontece nos deixa com as emoções à flor da pele. Quando ficamos com raiva, ficamos com muita raiva. Se ficamos apaixonados, ficamos cegos de paixão. E esse é o nosso lado. No meu caso, não. Tudo isso é desinibido, é praticamente 30% desse valor. Nunca senti coisas que fossem suficientes para tomar atos impulsivos. Então não vamos levar como padrão. Talvez eu seja a exceção, mas não fico com muita raiva, não fico muito apaixonado, não fico muito nada. Talvez muito com fome. Mas aí já não entra no quesito emocional, né? Lado emocional, o lado que sempre se rende às coisas que nos despertam mais emoções, seja qual for essa emoção. Sentimos prazer em sentir, não importa o que, só queremos sentir. Melhor ainda se for algo bom, mas se não for, tudo bem também. Só que por acidente, por trauma, por estudo ou por qualquer outra situação, de uma hora para outra começamos a pensar, começamos a planejar as coisas que podem ou não acontecer com a gente. É como uma tentativa, por exemplo, a do Linguini foi a tentativa de cozinhar. E mesmo que tenha ficado ruim, aquilo foi uma tentativa. Aquele lapso de consciência que passou por ele de tentar fazer algo novo, de tentar contribuir para a humanidade, de tentar fazer algo por si, foi o que deu a ele um pingo de razão. E essa razão é o Remy. Quando o Remy... Pingo mesmo, porque é um ratinho, mas na verdade, se você quer fazer alguma coisa diferente, quer mudar o mundo e quer fazer os aqui, você precisa pelo menos saber o que você está fazendo. Não adianta você colocar água suja no fogão, fervê-la e colocar os legumes. Não vai ser uma sopa.
Remy chega, ele começa a controlar o que Linguini faz. É mais ou menos o que acontece quando você começa a desenvolver a razão. Você começa a pensar nas coisas que você faz. Você encontra o que você quer fazer e você vai atrás disso sem olhar pra trás. E mais do que isso, quando a razão é desenvolvida, o lado racional e o lado emocional se comunicam de tal forma que é aparente. A divisão dos dois intelectos se torna algo que você fica em choque por nunca ter notado que isso existia antes. E é o que acontece no filme. O Remy, que é a razão, e o Linguini, que é a emoção, começam a cooperar, a trabalharem juntos. Porque a razão entende que sem um corpo, sem o que a natureza construiu, ela não pode ir a lugar nenhum. Enquanto isso, o emocional entende que sem a razão, ele vai continuar aparentando um bebê chorão a vida inteira, e ele vê a razão como uma oportunidade de tentar se desenvolver tanto profissionalmente quanto amorosamente. É como assim... Isso é... Vamos fazer só um parênteses aqui, porque apesar da filosofia do conceito dele, a ideia de um rato, a ideia de pegar uma mecha do seu cabelo e controlar um pedaço do seu braço como se você fosse um Megazord, é muito estranha, velho. Eu sei que, assim, pro contexto, o negócio funciona até legal, mas é muito esquisito, velho. Como é que ele controla cada dedo com um puxão de cabelo? em que o Linguini beija a Colette. Tudo bem que foi acidente, mas foi a razão que começou. Só que para essa razão ter começado a se desenvolver para início de conversa, foi necessário um ideal, um símbolo a ser seguido, alguém com que ele pudesse se espelhar. E esse alguém foi justamente o Gusteau. Foi ele quem indicou todos os caminhos que o Remy deveria seguir. Foi o ideal que mostrou onde o Remy gostaria de chegar. E ele gostou do Gusteau. É com esse ideal que nós, seres puramente emocionais, podemos criar a nossa razão. É com aonde você quer ir que a razão começa a prosperar de fato. E só assim ela pôde finalmente trabalhar juntamente com o lado emocional. É necessário notar que durante um bom tempo, o lado emocional foi subordinado ao racional. Afinal de contas, se o lado emocional ficasse no controle, toda e qualquer coisinha que fosse acontecer iria estourar e transbordar. Todos os sentimentos iriam sair pulando por aí, desde tristeza, alegria, raiva, mas o racional não deixou isso acontecer. Ele foi forte suficiente para manter o emocional na linha, rigorosamente, manter onde ele deveria realmente estar, sem precisar se explodir, sem ficar demasiado alegre nem demasiado triste. Simplesmente com a ataraxia, a quietude absoluta da alma, quietude que é, segundo o epicurismo, o apanágio dos deuses e o ideal do sábio. O apanágio, você está de sacanagem. Tranquilidade da alma. Só que, por deslize ou por alguma emoção forte demais, o lado irracional não pôde continuar acompanhando o Linguini. Isso porque ele se apaixonou perdidamente pela Colette. E não que isso tenha sido errado, não foi. O que aconteceu é que os dois lados perderam a comunicação, deixaram de estar em hierarquia. O lado racional se revoltou com o lado racional. Isso fez com que os dois ficassem afastados. Isso é só um lembrete, porque a gente acha que quando achamos algo muito bom e que nos causa muita alegria, podemos abandonar o nosso lado racional e viver puramente as emoções. Mas na verdade, o que devemos fazer é conservar o lado racional mesmo nesses momentos. Afinal de contas, coisas ruins ainda podem acontecer mesmo que nós estejamos em uma época boa. Embora as emoções sejam fundamentais para o desenvolvimento e existência humana, é importante lembrar que nem sempre devemos agir em função delas. Então, o lado emocional deve ser subordinado ao lado racional para que a nossa vida não seja governada pelos vícios, ou seja, por impulsos e desejos momentâneos. O mais importante é uma mente livre, uma tranquilidade da alma que só a razão pode oferecer. A razão é o próprio equilíbrio da emoção. Com ela podemos tomar decisões mais firmes, rigorosas, conscientes, que vão estar de acordo com o que nós queremos para nós. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero ser um cozinheiro muito bom. E para isso eu obviamente tenho que estudar muito, além de dar muita sorte na vida. Mas vamos tirar a sorte da equação. Para ser um bom cozinheiro, eu tenho que estudar todo dia. Mas todos os dias eu acordo e eu vou dormir com emoções diferentes. Por exemplo, hoje eu acordei triste, mas amanhã eu vou acordar feliz, e só que eu vou dormir com raiva também. E, na verdade, o mundo meio que conta com o fato de instigar seu emocional o máximo possível para que o racional não funcione. O consumismo quer que você haja impulsivamente. Hoje eu tô gravando no dia do consumidor, no dia 15, e é um dia onde as marcas querem que você veja, olha, isso aqui tá barato, isso aqui tá legal, isso aqui não sei o que, compre. Quanto mais instigar o seu emocional, menos decisões precisas você vai tomar e mais consequências isso atrai. E normalmente essas atrações são monetárias. O problema é que você vai ficar devendo. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar as decisões com a racionalidade, o mundo quer que você haja com o sentimento, porque é nessa forma que o humano se encaixa e as consequências vêm bem para as empresas e coisas assim.
Tá dependendo das minhas emoções positivas para chegar onde eu quero chegar, então eu nunca vou conseguir. Se você só faz as coisas quando você tá motivado, então você só vai fazer as coisas uma vez a cada ano, porque a motivação é algo que vem muito momentaneamente. Isso aqui eu brigo com meus amigos direto. Com muita gente, eu não quero ir lá fazer isso, eu não quero fazer isso, não... Velho, não tem que, não. Se é uma coisa que instiga, que afeta a sua rotina, se você tem que acordar, tomar um café balanceado, se você tem que se alimentar durante o dia de forma balanceada, se você tem que tomar água para poder ter uma saúde estável, se você precisa ir na academia para poder ter um condicionamento físico, se você precisa dessas coisas para viver bem, você tem que fazê-las e pronto. Mas eu não consigo, eu não quero, hoje eu não tô com vontade. Velho, eu sei que falar o jeito que eu faço as coisas não vai permitir que vocês façam as coisas do mesmo jeito. Tem que se forçar a fazer algumas coisas racionais, tipo, são coisas que você precisa. Não é o que você quer, não, velho. O que você quer, você controla. Até onde você vai, o que você quer fazer, as suas vontades e tal. Mas isso não se trata da sua vontade, se trata da sua necessidade. Não trabalha isso na sua cabeça. E vai embora mais rápido do que demorou para chegar. E é aí que entra a razão, e aqui é o Remy. A razão controla você, o seu corpo. Ela se torna você. Você é um ser racional, como disse Aristóteles. A razão é uma... Nem sempre são seres racionais, tá? Você tá contando com um ovo na cloaca da galinha. Muitas vezes não são racionais, muitas vezes não são lógicos. A maioria segue muito a emoção. E dane-se. E se você tenta ser o lado racional delas, o problema se torna seu. Uma ferramenta ao mesmo tempo que é o próprio ser. Assim como as emoções também podem ser ferramentas ao mesmo tempo em que é o próprio ser. A questão é que nós nos acostumamos a usar mais as nossas emoções e muito pouco da nossa razão. Eu não tô aqui para falar que não devemos sentir, é claro que a gente deve sentir de tudo e muito, mas que o sentimento não nos impeça de conseguir o que nós desejamos racionalmente, que não nos impeça de sermos virtuosos, de sermos morais e éticos. Afinal, se todo mundo só agisse por instinto, nós não estaríamos em uma cidade, nós ainda estaríamos no meio da selva. Você meio que tem que entender o que você sente. Você sente alguma coisa, eu sinto raiva. Mas eu sinto raiva de quê? Qual que é o meu problema? Por que eu tô com tanta raiva? Como é que eu poderia resolver esse problema? E eu sei que na hora da impulsividade isso é muito difícil de se controlar, de manejar. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Mas, de qualquer forma, se você sente alguma coisa, você tem que ir ao cerne do problema para poder resolvê-lo, ou tratá-lo. Se você fugir ou descontar, isso vai fazer mal para você em curto e longo prazo. A razão não se importa com a felicidade passageira, mas sim com a retidão. E a retidão, sim, essa é a virtude. E a virtude é o bem. Qualidade de quem possui senso de integridade e de justiça. Pessoa de caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei, do dever, retidão de caráter. E o bem é a felicidade eterna. A ataraxia é a chave. Mas o que acontece quando a própria razão se desvia de seu curso natural? Como foi o caso do Remy com Gusteau. Em uma parte do filme, Remy volta a roubar para os seus familiares. Não que tenha sido errado, claro, ele é só um ratinho. Mas ele deixou de seguir o seu ideal, parou com a sua rotina de ir de acordo com aquilo que ele estipulou. Bom, quando isso acontece, a comunicação entre a emoção e a razão começa a falhar. E isso cria um espaço para uma série de preconceitos. Porque sem a razão não podemos encarar a realidade. E quando não podemos encarar a realidade, começamos a colocar nossas expectativas nela e começamos a tentar impor os nossos desejos nos outros. E é aí que surge o ego, ou melhor, o ego. O ego é a nossa parte que espera que tudo supere a nossa expectativa. E mais do que isso, é aquela nossa parte que se ofende com qualquer coisa, que chora por qualquer coisa. E além disso, é aquilo em nós que carrega a arrogância, a maldade e o vício. Como mostra o filme, o ego só é vencido quando a razão e a emoção se juntam novamente. Quando a razão volta mais forte do que era. E a própria emoção cria um pouco de razão para si. É quando esses três intelectos, governados
apaixonado pelo ideal, se juntam novamente que eles conseguem vencer o inimigo. E o próprio inimigo, vencido pela nostalgia, pelos bons sentimentos, pelo fruto da razão com a emoção, se torna um bom amigo. O ego, quando vencido, se torna uma parte da razão e da emoção, fortificando ainda mais a tranquilidade da alma. Isso acontece quando nós vemos que o ego não se importa mais com fama, críticas ou as multidões. Agora ele só quer estar tranquilo e em paz, junto com o Linguini e o Remy. E assim eu termino a minha teoria dos 4 intelectos, sendo eles o Gusteau como sábio, o Remy como a razão, o Linguini como a emoção e o ego como ego. É claro que isso aqui não tem nenhum rigor científico. Eu não saí por aí perguntando para as pessoas se é isso mesmo, eu não abri nem sequer nenhum cérebro. Eu só brisei muito com o que eu aprendi em filosofia e decidi projetar em Ratatouille. Enfim, eu espero que isso de alguma forma tenha te ajudado ou feito você pensar, porque eu tô aqui para isso. E se você quiser contribuir para minha teoria, é só deixar aí nos comentários. No mais, é isso. Muito muito interessante essa coisa, né? Bom, se você acredita que seu ego, sua razão e sua emoção trabalham juntos hoje em dia, deixa sua inscrição aí embaixo e considere se inscrever também no canal do Hamlet Arl, que ele é um cara que passa todas as filosofias de coisas tão simples como os desenhos. E eu tento até fazer algumas versões minhas de algumas coisas, tipo o vídeo que eu fiz sobre o episódio de Gumball. São coisas que eu acho muito interessante debater, porque o desenho sempre foi feito ou demonstrado para ser feito para crianças. As animações foram feitas para mostrar mundos coloridos e dar lições de vida para seres pequenos. Só que as pessoas grandes não precisam ignorar os aprendizados das coisas pequenas. Não é porque você é adultinho que o negócio não serve para você, que é bobagem. Qualquer pequeno aprendizado pode te servir muito bem a se tornar uma pessoa melhor. Isso independe de ser o Detona Ralph, independe de ser o ratinho de Ratatouille. Eu falei errado, mas tudo bem. Enfim, não importa. Se você está assistindo alguma coisa e consegue tirar algo disso, já vale muito para você. É a preciosidade da sua sabedoria. Eu vou ficando por aqui. Considere se tornar membro para poder ajudar esse canal. Nós estamos com uma meta de 8 membros. Para ter os agradecimentos na tela inicial, gostaria muito de ter a bolinha de todos vocês lá para poder agradecer. Para que você também tenha acesso aos vídeos antecipadamente e tenha um símbolozinho legal do lado do seu nome. Muito obrigado às pessoas que já ajudam e as que vão ajudar. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.